Hey students, let's start our review. Nós vamos então agora começar nossa revisão para avaliação. Being active. Então aqui estar ativo, ser ativo, né? Praticar atividades físicas. Nós temos diversos tipos de atividade física, vários esportes. Voleibol, field hockey, baseball, cycling. What are you doing? Veja que essa pergunta é uma pergunta importante, sim. O que você está fazendo? Ela está incorporada dentro do diálogo por meio das respostas. What are you doing? For example, I'm playing basketball. Então, quando eu pergunto o que você está fazendo, eu vou ter uma resposta desse tipo. Eu estou, jogando basquete. Eu estou dançando. Eu estou fazendo alguma coisa, é algo que está acontecendo, no momento da minha fala. Então, por isso, what are you doing? Veja que eu já tenho o verbo to be, o verbo principal e o ing no final. Eu vou colocar uma tela aqui, deixa eu limpar essa tela, para que a gente pense sempre que o verbo to be é bastante importante. Então, a gente tem que relembrar ele várias e várias vezes, porque para que na avaliação não tenhamos dúvidas, né? Então, o que combina com I? Sempre lembrando o I é maiúsculo. I am, you are, he is. A gente vai ter também o she is, que é ela. It, que é para ele ou ela, animal, objeto. It is. We are, que é nós. They are, que é eles ou elas. Então, aqui a gente tem a conjugação bem certinha de todos os verbos, combinando com o pronome, tá bom? Querendo pegar aqui, não tô conseguindo. Então, com o pronome. Então, com o I e am, com o you e are. Então, aqui nós temos os pronomes e aqui nós temos a conjugação do verbo, tá bom? Nós vamos precisar desses verbos também quando nós estivermos falando sobre ações. Vamos dizer que o verbo play está lá em stand-by e vocês precisam conjugar. Tem uma foto de alguém jogando basquete. Então, tá a frase assim. E tem um baita espação assim. O play e a palavra basketball, né? Como que essa frase ficaria certinha? Primeiro eu tenho que usar o verbo to be, e o verbo principal com ing. Então, como que eu faço? Eu estou jogando basquete. I am playing basketball. Tá? Então, essa conjugação é importante para a hora que eu for colocar o verbo junto com outro verbo. Então, aqui eu tenho um verbo, que é um verbo modal. Ele está dando uma condição de tempo, Eu estou fazendo isso nesse momento. Eu estou jogando basquetebol. Mas se eu não tivesse esse I aqui, se eu tivesse um outro pronome pessoal, se eu tivesse she, alguma coisa para completar, o verbo dance, por exemplo, e fim de frase. Aí, para fazer a frase certinha, eu teria que fazer she is dancing. Então, lembrando que quando o verbo termina em E, eu tiro o e acrescento ing. Tá? Mas essa parte aqui de tirar e acrescentar e dobrar a última letra, quando é monossílabo e tal, não vou cobrar tanto. O que eu quero é saber essas conjugações, esse ing no final, o significado, tudo mais. Ok? Revisamos o verbo to be, podemos voltar lá para a apostila, quando nós temos aqui vários, exemplos de verbos. Mark is. Por que o Mark é com is? Porque é ele, Mark está practicing karate. Então, foi um exercício de listening, a gente ouviu, por isso marcamos. Theodora is playing volleyball.
Então, vejam, ela está. Então, she, né? Ela está. Vejam que se eu mudasse Theodora por she, não teríamos nenhum prejuízo nessa frase, né? Ela ficaria igual. Só porque aqui teria um pronome, não teria o nome dela, tá? Aqui nós temos vários esportes, então eu pedi para estudar essa página, para que a gente saiba o que significa cada um deles, né? A gente já tenha na memória. Bom, essa página é importante porque tem verbos como eat, que é comer, o verbo read, ler, e o talk, que é bastante usado, que é o conversar. O jump a gente já sabe, né, que pular pelas academias e tudo mais, os brinquedos. Mas é que o eat, o read e o talk a gente usa muito na nossa vida. The teachers are talking, os professores estão conversando. Tomiko is eating, então veja que o verbo to be está presente, o verbo principal também, só que ele não vem seco, ele vem junto com ing, que transforma o verbo em NDO no português. Os professores estão conversando. Veja que no final terminou em NDO. Tomiko está comendo, NDO no final. Vamos ver aqui o que tem mais importante. Aqui ainda pensando em conjugação de verbos, né? O children é plural, apesar de não ter S, então por isso que é are. E aqui pelo desenho vocês saberiam que é plural, tudo mais. Essa página eu marquei para estudo porque aqui a gente tem um vasto vocabulário de verbos, né, para aquisição. Então, swimming, playing basketball, singing, studying, driving, walking. Walking the dog é passear com o cachorro, walking. Só walking é andando. Walk é o verbo andar. Watching TV, então o verbo é watch. Watching, assistindo. Aí assistindo, no caso, vem o complemento aqui, que é a TV, mas o verbo é watching. Né? O verbo está sendo trabalhado watch, está conjugadinho aqui no present continuous, no gerúndio. E aí nós temos o play tênis, jogando alguma coisa, nesse caso é tênis. Reading, está lendo, tá? Continuando aqui, deixa eu ver o que mais. Marquei de importante essa página para que a gente saiba que quando a gente tem uma pergunta que comece com are they, na resposta vai ser yes, they are ou no, they aren't, tá? Is she? A resposta vai ser yes, she is ou no, she isn't. Então, lembrando dessas respostas. Is he cooking dinner? Ele não estava fazendo isso. Se ele estivesse, era yes, he is. A gente só mudaria o she por he, que é o que está aqui. Então, a resposta sempre está já na pergunta, né? Is he cooking dinner? Neste caso, ele não está. No, he isn't. Então, aqui eu só tenho o not acompanhando o is. No mesmo caso, aqui eu tenho um exemplo de forma positiva. E forma positiva do is, eu tenho uma forma negativa do is. E uma forma negativa do are, que é aren't. Are they riding a bike? No. No, they aren't. Então, eu já tenho aqui o they na pergunta, tenho o are na pergunta, e eu vou transferir para a resposta. Essas são as respostas curtas. Olha lá, mais exemplos. Are they dancing? No, they aren't. Eles não estão dancing. Eles estão pulando, então é no, they aren't. Is he playing with a dog? Yes, he is. Are they riding a bike? No, they aren't. Is she flying a kite? Yes, she is. Agora vejam aqui embaixo que eu tenho vários verbos entre parênteses e o que a gente vai notar sempre é que o verbo to be quando é are, é porque estamos falando de plural, então aqui nós temos duas turmas, então as turmas estão competindo, are competing on a volleyball game. Oliver and Michael are playing. Então, o Oliver e o Michael estão jogando. Então, é duas pessoas estão. Então, se é plural, é are. O play tá aqui, eu já sei que eu vou trabalhar com o play, mas não posso trabalhar com ele sozinho. Senão, ficaria
Oliver e Michael jogando com outros colegas. Não tem sentido, ó, né? Tem que colocar, eles estão jogando. O quinto ano, the fifth grade is. Então, porque é plural, é singular, sorry. É singular nesse caso, só temos uma série. Tá falando dessa série aqui. Is wearing red t-shirts. Então, tá usando wearing t-shirt. Veja que aqui o is é para singular, né? He, she, it. Nesse caso aqui vai ser it, porque não é uma pessoa, é um time. Quando é negativa, é isn't. Mas essas partes assim de colocar junto negativa eu não coloquei na nossa avaliação. Não muita coisa, tá? Vai ser bem tranquilo. Depois aqui, essa página não estou cobrando na avaliação de vocês. Essa também não. Também não. Agora chegamos no healthy eating. Prestem bem atenção nessa palavra healthy. Healthy. Para que na prova vocês saibam o que significa healthy. Healthy é uma coisa saudável. Nesse caso, é comer, né? É se alimentar. Se alimentar saudavelmente. Então, healthy, saudável. E aqui a gente tem uma página de grande importância, ela tem um valor para nós grande, porque nós vamos ter ela na nossa avaliação. E quem aí faltou, não preencheu, já vai ter o momento de estar preenchendo, tirando as dúvidas. Então, proteína é proteína, né? Fish é uma proteína. Chicken, frango, também é uma proteína. Egg, red meat, que é carne vermelha. Aqui nós temos os grains. Beans, tá aqui, né? Feijões, beans. Rice, que é o nosso arroz. Corn, milho. Depois nós temos vegetables, aqui apareceu broccoli, bem famoso, muito parecido com o português. Lettuce, que é alface. Carrots, que é cenoura. Então, eu tenho que saber essas palavrinhas, porque se a teacher pedir um exemplo, eu tenho que ler lettuce e saber que lettuce não é um grão, e sim um vegetable, por exemplo, tá? Assim como carrot. Carrot é cenoura, não é um óleo saudável. Porque nós temos também necessidade de óleos nos nossos corpos, não é mesmo? Healthy oils. Então, tem aquela necessidade, sim, de uma gordura que é saudável. Geralmente, eles vêm dos azeites, né? Aqui nós temos um exemplo de manteiga, butter, né? Butter, nesse caso, considera-se, né? Não vou dizer para vocês, assim, que é mais saudável, mas considera-se que a manteiga pura seja mais saudável, por exemplo, que a margarina. Nós não vamos entrar nesse detalhe, só estou dizendo para vocês que o butter é um exemplo de healthy oil, uma gordura mais saudável que outras, tá bom? Butter, manteiga. Coconut oil coconut é coco e o óleo de coco é mais saudável do que outros óleos. Olive oil, que é o óleo de azeite de oliva. Diary, veja que importante a palavra diary, né? Diary. Não é diário, diary. Diary é laticínios. Então, eu tenho aqui o exemplo de milk, yogurt, cheese. Então, yogurt e iogurte. Vai ter umas grafias de iogurte com H aqui, antes do U. Não tá errado. Outra grafia de H e O-U. É H, O-U. Também não tá errado, se vocês virem. Mas essa é a grafia mais fácil que eu conheço da palavra yogurt, né? Bem parecido com o nosso aqui do português. Então, procurem sempre pelo mais fácil, tá? Sabendo que existe outro. Mas para a nossa avaliação é importante saber o mais fácil. Cheese também é um exemplo de milk. Aqui a teacher não está cobrando os advérbios de frequência, como usually, que é geralmente, always, sempre. Deixa eu ver o que mais. Usually, sometimes, às vezes. Eu não estou cobrando este. Só estou dando uma passada aqui pra gente relembrar. Aqui pedi para estudar, para relembrarmos. Broccoli, butter, olive oil, onion, que é cebola, pear, que é pera, pineapple. Então tá tudo aqui, né? Spinach, que é espinafre. Watermelon, melancia, exemplo de fruit, ok? We finish. Bye bye.